quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 11. Aleluia. Quero agradecer a Deus pelos irmãos que nos acompanham também pela internet, amém? Glória a Deus. Podemos ler, irmãos? Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia. Quero que você erga suas mãos aos céus e declare comigo que, a partir de agora, o Espírito Santo tem total controle da minha vida, e o Espírito Santo tem total controle da sua vida. Eu quero dizer agora que não sou mais eu que estou aqui, Deus está aqui e Ele vai falar ao seu coração. Fique tranquila, porque hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. E desde já eu quero expulsar toda oposição à palavra de Deus, para que o teu coração seja aberto e para que essa palavra venha ter fruto e que esta palavra venha ao teu coração e faça morada no seu coração, não somente no dia de hoje, mas amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Meus irmãos, nesta noite nós lemos a história de um homem de Deus chamado Moisés. Moisés é na Bíblia alguém que tem um chamado de Deus extraordinário em sua vida. Nós conhecemos Moisés, a história de Moisés, o seu nascimento, a forma miraculosa que Deus resgatou Moisés do rio, a forma com a qual Moisés foi cuidado pela filha de Faraó, e a forma com que Deus trabalhou na sua vida. Nós conhecemos a história de um Moisés que estende as suas mãos, o seu bordão, clama a Deus e Deus abre o mar vermelho. Nós conhecemos a história de um Moisés que ora a Deus intercedendo pelo povo que havia pecado. Enfim, nós conhecemos a história de um Moisés que é abençoado por Deus. Mas no início de sua trajetória, no início de seu ministério, Moisés não queria esta responsabilidade. Moisés de forma alguma queria esta responsabilidade. Nós conhecemos a história dele. Moisés, quando ele tem 40 anos de idade, ele sai para ver os seus irmãos, como estavam os seus irmãos. E ele vê um egípcio maltratando um israelita, um hebreu. E ele vai e toma defesa do seu irmão. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés mata o egípcio e sepulta o egípcio e volta para sua casa. Nós conhecemos a história que, no momento posterior da história, Moisés sai novamente e ele vê dois irmãos brigando, discutindo. Ele vai e pergunta por que aqueles irmãos estavam brigando, discutindo, e um deles diz: porventura te constituíste juiz sobre nós, nos matará como fizeste com aquele egípcio? Então Moisés sabe, a partir deste momento, que aquela história
do egípcio que havia sido morto por ele já havia sido descoberta. A história chega no ouvido de Faraó. E Faraó proporciona no seu coração matar a Moisés. Então Moisés agora tem que fugir. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai e foge das terras do Egito. Ele se encontra agora nas terras de Midian, onde ele conhece a sua esposa, onde ele conhece o seu sogro, Jetro, lá em Midian. E a Bíblia Sagrada diz que Moisés agora passa outro período de 40 anos de sua vida. Nos seus primeiros 40 anos, Moisés foi treinado nas academias egípcias, da literatura, da ciência e de todo tipo de arte do Egito. Moisés era um homem letrado, culto, e tinha muitos conhecimentos. Mas agora este Moisés que eu quero te apresentar está agora cuidando das ovelhinhas de seu sogro Jetro. Um homem que sai do Egito cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, cheio de entendimento, agora vai cuidar de ovelhas. Era Deus falando para Moisés. Era Deus mostrando para Moisés a sua forma de trabalhar. Moisés, se você não for para o campo cuidar das ovelhas, Moisés, se você não for para o campo cuidar do rebanho, Moisés não vai saber como é cuidar do meu povo. Antes de Deus preparar você para uma grande obra, Ele te colocará em algo aparentemente menor. Antes de Deus te colocar no pedestal, Ele vai te colocar primeiro no teste de Jetro e de suas ovelhas. Meus irmãos, meus amados e queridos irmãos, Moisés agora passa outro período de 40 anos com seu sogro, com a sua esposa e cuidando das ovelhas do sogro. Agora Moisés vai para o campo. E no campo Moisés encontra uma sarça ardente que não se consumia pelo fogo. Esse Moisés agora vê algo surpreendente e grandioso. Este Moisés agora vê algo poderoso. E ele fala: virarei para lá, para ver o que está acontecendo, porque a sarça não se consumia pelo fogo. E Moisés vê aquela glória e Deus brada do meio da sarça: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aleluia. Moisés tem um primeiro encontro com Deus. Moisés vê a glória de Deus. Moisés vê um espetáculo daquela sarça ardente. E Deus fala para Moisés que Moisés seria o seu agente no Egito. Você vai voltar, Moisés, para a terra do Egito. E você vai ajudar nesta empreitada, porque eu vou tirar com mão forte o meu povo do Egito. Mas este Moisés que vê a glória de Deus está temeroso.
Este Moisés que vê coisas espetaculares está temeroso. E Deus fala para ele que ele voltaria para o lugar onde as pessoas queriam matá-lo, para libertar o seu povo com mão forte. E o que Moisés faz é o que nós fazemos na nossa vida. Eu quero pregar para você nesta noite, baseado no que o Espírito Santo falou ao meu coração antes da pastora dizer que eu ia pregar. E antes ela convocar os irmãos e a igreja para um jejum e para oração e para consagração. Para quê? Para Deus levantar esta igreja e para Deus fortalecer este ministério e para Deus salvar as almas. Foi antes. E a palavra que Deus me deu foi: pare de dar desculpas e cumpra o chamado que Deus te deu. Moisés olha para Deus e diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Este Moisés agora tem medo do seu chamado. Este Moisés agora tem receio de cumprir com o mandamento de Deus, porque tem medo. Perdeu a sua confiança. Perdeu o seu poder de confiar em Deus. E agora, mesmo quando Deus está falando: Moisés, eu preciso que você vá até o Egito para salvar e ajudar o meu povo. Esse Moisés fala o que eu e você costumeiramente temos falado. Quem sou eu para pregar o evangelho, do qual tantas pessoas fazem com tanta sabedoria? Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Aleluia! Um complexo de inferioridade que não vem de Deus, que vem com certeza do inimigo de nossas almas. Então Deus olha para Moisés e responde o que ele está dizendo para Moisés, é o que ele está dizendo para você. Eu serei contigo. Não é o apóstolo Paulo que é contigo. Não é o irmão evangelista Paulo que é contigo. Não são os discípulos que são contigo. Mas é Jesus que disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. É Deus que é contigo, Moisés. É Deus que é contigo, pastor Antônio. É Deus que é contigo, Silvia, irmão João, irmão Almir, irmão Emerson, presbítero João. É Deus que está dizendo: vai nesta tua força, porque eu sou contigo. Se fosse eu que estivesse te prometendo isso, você com razão teria motivos para se preocupar. Mas não, aquele que não dorme, aquele que não descansa, aquele que está atento a todos os detalhes da sua vida, está dizendo: vai nesta tua força, porque eu sou contigo. Vai nesta tua força, porque eu sou contigo.
E tem sinal de Deus chegando na tua casa. E tem sinal de Deus chegando na sua vida. Se eu fosse você, eu levantava a minha mão para receber, porque vai chegar sinal de Deus, de que Ele é contigo. Vai chegar o sinal, e este sinal vai fortalecer você, de que Ele é contigo. Depois, Deus diz: este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amada, tem pessoas que não estão aqui, que estão no Egito, escravizados pelo pecado, escravizados pelo mundo, e precisa de você, Moisés. E este é o sinal que Deus está dizendo para nós através da Bíblia. Depois de o haveres tirado com mão forte das garras do inimigo, servireis a Deus nesta igreja. Aqueles que estão escravizados lá no Egito servirão a Deus neste templo. Este é o sinal que Deus diz, assim diz o Senhor. Respondeu Moisés. Aí você olha e diz: agora ele vai. Mas como eu e você, Moisés também fez. O que Moisés faz? Arruma outra desculpa. Capítulo 4, versículo 1 de Êxodo diz: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu, Moisés. Tem medo de pregar, porque tem medo que os seus ouvintes não ouçam a palavra de Deus, da qual você está ministrando, da qual você está evangelizando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Alguém lá no passado diz: o nosso trabalho, o nosso dever é pregar o Evangelho. O Evangelho vai chegar aos ouvidos e o Espírito Santo de Deus é que trará o Evangelho dos ouvidos ao coração. Não cabe a nós dizermos que eles não nos ouvirão, porque o que nós podemos fazer no máximo é pregar aos ouvidos, mas quem fala ao coração está passeando entre nós nessa noite. Mas quem trabalha aqui nesta noite está trabalhando em todo o tempo por você e através de você. E vão dizer: não, o Senhor não te apareceu. Você está contando coisas que são historinhas para dormir. Deus não apareceu, Deus não falou com você, Deus não disse nada para você. Mas olha o que Deus vai responder. Aleluia. Eu sou contigo. Fala mesmo que não te ouçam. Porque a semente que é lançada, a semente é sempre boa. A semente, nunca mais se esqueça disso. A semente é sempre boa. A terra é que não é boa, mas a semente, ela é sempre boa. E ela sempre germina. A única semente que não germina é aquela que é lançada à beira do caminho. Aí você pode parar e falar: agora ele vai. Mas Moisés arruma outra desculpa.
Moisés arruma outra desculpa. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4:10. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Você pode dizer assim, o evangelista Paulo prega porque ele está acostumado a pregar. A pastora Neuza prega porque ela está acostumada a pregar. Os irmãos que pregam a palavra de Deus são eloquentes. Têm uma retórica, têm uma homilética, sabem os princípios da exegese. Mas Deus não precisa de eloquente. Deus não precisa de retórica. Deus não precisa da minha sabedoria humana para falar ao coração do pecador e para convencer o pecador. Em outras palavras, se Jesus for ministrado por um irmão bem simplesinho, que mal sabe as leis de interpretação da hermenêutica, da exegese, ou seja lá do que for, de vocabulário, de gramática, não sabe conjugar um verbo, mas esse irmãozinho tem sinceridade no seu coração. Esse irmãozinho tem disposição no seu coração. E através desse irmãozinho, Deus fala poderosamente na terra. Charles Spurgeon, considerado por muitos o príncipe dos pregadores. Certa feita, ele ouvindo a respeito do evangelho ministrado por seu pai. Por volta de 15 anos de idade, Charles Spurgeon quis se entregar ao Senhor. E ele não pôde ir ao culto porque havia nevado na cidade. Sua mãe, preocupada, diz: vai nesta congregação que está aqui pertinho de casa. Escutem. Charles Spurgeon vai para a congregação metodista. E o pastor queria trazer a palavra de Deus naquela noite. Também não pôde ir ao culto por causa da neve. E o irmão foi à tribuna e ministrou a palavra. A palavra era: olhai para mim e vivereis. Olhai para mim e sereis salvos. O irmão pregou com tanta simplicidade, mas ao mesmo tempo com tanto poder, que ele dizia: olhar qualquer um pode fazer. Até uma criança pode olhar. Até uma criança, um bebê pode olhar, voltar o seu rosto e olhar para nós. Então, uma tarefa muito fácil é olhar. Mas a direção para a qual você olha é que faz a diferença, dizia ele. Eu posso olhar para mim mesmo e ficar confundido porque olho para mim mesmo. E aquele irmão, na sua pregação, dizia: olhai para a cruz. Olhai para o Filho de Deus, que está clamando: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Olhai para os cravos nas mãos de Jesus. Olhai para Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Charles Spurgeon olha para aquele pregador tão simples. Charles Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. E aquele pregador
fixa o seu olhar em Spurgeon e diz: meu jovem, eu vejo que você é um miserável, com perdão da palavra. Charles Spurgeon diz, na sua autobiografia, que ele nunca até então alguém o havia chamado de miserável. Mas o que aquele pregador tão simples estava dizendo era o seguinte: se você continuar nesta vida de pecado, você sempre será um miserável. Mas olhe para Jesus e você será salvo. Tão simples e tão eficaz. Um homem disposto na mão de Deus faz a diferença na terra. Um homem humilde, simples, iletrado, mas cheio da presença e da vontade de fazer a diferença, pode fazer a diferença na terra. Não sabemos mais o que aquele irmão fez, mas nós sabemos a obra que Deus fez através da vida de Charles Spurgeon. Grande pregador, pregava para multidões, foi considerado um dos maiores. Aleluia. Como um simples e humilde irmão que trouxe o evangelho de forma eficaz e sincera. Então, Moisés, você não precisa ser eloquente para pregar o meu evangelho. Eu estou te comissionando hoje, porque eu fiz a boca do mudo. Eu posso dar palavra para você. Eu fiz, aleluia, todas as coisas. Eu posso te dar poder para vencer este teu medo. Tudo isso não passa de medo, mas Deus está quebrando todo medo. Nós não por acaso somos chamados igreja missionária do avivamento. Além de fazermos missões, nós também temos que ser avivados. E ser avivados não significa pular aqui na frente. Não significa saltar aqui na frente. É tudo isso, mas não é só isso. Ser avivado é ir aos quatro cantos de alvorada e falar: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e Jesus leva para o céu. Tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que Deus escolheu a dedo. E Moisés foi um deles. Deus precisa de Moisés. Deus pode fazer sem Moisés? Pode. Porque Deus pode todas as coisas. Mas aprove ao Senhor escolher Moisés. Mas aprove ao Senhor te escolher. Aponte o seu dedo de profeta para o seu irmão nesta noite e diga: o Senhor te escolheu, é você. O Senhor te escolheu, é você. Mas mesmo assim, ainda há resistência. 7 vezes, Moisés fez um jeitinho de se esquivar do chamado. 3 vezes ele diz: eu não sei falar porque não sou eloquente. Sou pesado de língua. Alguns teólogos dizem que este pesar de língua de Moisés era porque ele iria para uma missão que era necessário falar com o governador máximo do Egito. Então, imagine você, Deus te comissionando para falar com a autoridade e ele vai libertar o povo que está oprimido debaixo do jugo daquela autoridade. 40 anos, lembre-se bem, 40 anos, ele ficou cuidando de ovelhas. Não pegava livro, não falava o idioma do Egito, não se comunicava com os nobres do Egito. E agora Deus chega para ele depois de 40 anos e diz: Moisés, eu preciso que você vá ao Egito para libertar o meu povo. Então é isso que Moisés diz: eu já perdi o costume de falar com essa gente. Eu não sei mais dominar as técnicas da oratória.
Mas como eu disse, Deus não precisa disso. E Moisés agora olha para Deus e diz de novo. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Eu não sou capacitado para essa obra. Eu não tenho condições de fazer essa obra. O Senhor se enganou, em outras palavras. Envia aquele a quem há de enviar. Envia o irmão Paulo, envia o presbítero João, envia a pastora Neuza, menos a mim que estou aqui. Aleluia. Transferência de responsabilidade. Ele te escolheu, é você. É você. O que você tem que fazer, você vai fazer. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. O que o pastor vai fazer, ele vai fazer. Mas é você que faz a sua parte. Envia o apóstolo Paulo. Envia o pastor Marcelo. Envia a pastora Neuza. Envia o presbítero João. Envia o missionário fulano de tal. Eu até ajudo financeiramente. Não, meu querido, é você. Quando ele ouve e vai, a Bíblia Sagrada diz quando Moisés finalmente foi, lá em Êxodo 5:22, a Bíblia diz: Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Agora Moisés se encontra com Faraó. Eu quero voltar somente um pouquinho atrás. Chega uma hora que Deus se irrita com Moisés. E diz: Não é Arão, teu irmão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Então ele vai falar, você vai falar, e ele vai transferir a mensagem. Deus, eu não podia perder isso aqui. Deus me fez voltar nisso aqui. Deus vai preparar um companheiro de ministério para você. Que vai estar do teu lado para te ajudar. Quando você se sentir incapacitado para falar. Vai ter um Silas para Paulo. Aleluia. Que vai ajudar a Paulo. Aleluia. Vai ter um Josué para Moisés também. Vai ter um Arão. Mas vai ter alguém para te ajudar. Você não vai sozinho. Deus tem preparado obreiros e obreiras dignos e honrados para estarem nos ajudando nesta obra, diz o Senhor. Você não está sozinho, você não vai aos leões sozinho, você vai com Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, e tem um companheiro do teu lado para te ajudar, aleluia! Tem um companheiro para te ajudar. Eis que diz o Senhor nesta noite, você não está sozinho nesta empreitada, Arão vai te ajudar. Aleluia, Arão ele vem alegre. A Bíblia Sagrada diz que Arão vai alegre para ajudar Moisés. A Bíblia Sagrada diz que Arão se encontra com Moisés. E a Bíblia Sagrada diz que Arão se apresenta diante de Faraó. Ao lado de quem? De Moisés.
Deus tem um Arão preparado para a sua vida e para o teu ministério. Você não vai caminhar nesta terra desamparado, sem um amigo, sem um companheiro com o qual você possa desabafar, com o qual você possa chorar. Quem crê nesta noite que tem um Arão preparado para a sua vida, levanta a mão aí e glorifica o nome do Senhor. Agora, nós entramos em 5, 22 ao 23. Por que, Senhor, tu afligiste este povo? Por que me enviaste? Mesmo depois de tudo isso que eu te falei. Aleluia. Porque desde que eu falei a Faraó, eu fiz o que o Senhor mandou. E a carga dobrou. Faraó agora está oprimindo mais o povo. Depois que eu fui lá falar com ele, você esperava o quê, meu filho? Você esperava o quê? Que eles fossem te receber de braços abertos? Que o inferno aceitasse de braços abertos? Que você vá ao Egito tirar das garras de Faraó as almas que estão oprimidas e opressas nas mãos de Faraó? Em outras palavras, do diabo? Você esperava que não houvesse oposição à sua vida quando você está colocando a tua mão no vespeiro? Quando você está ajudando vidas a se levantarem? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Aleluia. É por isso que o inferno se levanta. É por isso que o inferno tenta nos afligir. É por isso que o inferno tenta nos parar. Antes de melhorar, eu tenho que dizer isso, às vezes vai piorar para poder melhorar. Porque desde que Moisés falou ao Faraó olha e diz: estais ociosos, dobra a carga e não dê mais palha para fazer os tijolos. A porção de cada dia será cobrada e não se dará mais palha para fazer os tijolos. O trabalho dobrou. Os capatazes egípcios oprimiam o povo e o povo se viu apertado e clamou e falou: Moisés, o que você fez conosco? E Moisés vai para Deus. Por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. Você espera o quê? Flores? Um banquete do inferno para você? Não. É oposição mesmo, meu querido. Isso aqui é evangelho. O inferno vai se opor de toda sorte, de toda maneira, para querer barrar esta igreja, este ministério, esta obra, a sua vida. Porque ele não quer ver o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, o teu sogro, a tua sogra, ou seja lá quem for, salvo, liberto e restaurado, de pé. Então ele vai oprimir. O inferno vai oprimir. Mas Deus está conosco. A Bíblia Sagrada diz que maior é aquele que está conosco. Você tem motivo para se alegrar, porque maior é aquele que está contigo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Havia um propósito. Deus já havia dito para Moisés que Faraó teria o seu coração endurecido, não ouviria a mensagem, resistiria à mensagem e não deixaria ir o povo. E lá, no princípio de Êxodo, capítulo 3, Deus já havia alertado Moisés de que Faraó iria se opor.
Não era novidade para Moisés, aqui no capítulo 6, que Faraó iria se opor. Não era novidade no capítulo 5, que Faraó iria se opor. Não é novidade para mim. Eu não sei por que nós ficamos tão assustados com essas coisas. Ah, o inferno parece que está contra a minha vida. Não é novidade. Novidade seria estranho. Estranho quando não estiver desse jeito. Porque aí tanto faz. Quando você já não faz mais estrago no reino das trevas, tanto faz para eles se você vai ou não. Para eles, tanto faz. Só existem oposições na vida daqueles que dão frutos. Amém? E Deus queria desbancar os deuses egípcios. Era essa a motivação de Deus. A terra vai tremer. O céu vai se abrir. E o Egito e o mundo saberá que só há um Senhor na terra. Os egípcios adoravam o Nilo. O Nilo se transformou em sangue. Os egípcios veneravam ao faraó e ao seu sucessor como um deus. Deus colocou o faraó e o seu Deus no lugar. Só existe um Deus que está sentado acima de tudo e acima de todos, do qual ninguém é superior. Então, cada praga do Egito, da primeira à última, era Deus dizendo para Faraó: eu sou forte e você é fraco. Cada praga do Egito era Deus olhando para Faraó e dizendo: você pensa que é forte, você pensa que é poderoso, mas eu vou mostrar quem é forte e quem é poderoso. Eu vou desbancar os teus deuses e eu vou mostrar que com mão forte eu tiro o meu povo da tua mão. Aleluia. Deus fala para Moisés dizendo: vai. É um diálogo quase que interminável. Parece eu e você, não é não? Deus está chamando, Deus está guiando, Deus está dizendo que vai conosco, e mesmo assim nós estamos dizendo: envia outro, eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não sei fazer. Vai a Faraó e diz que deixe sair da terra, da sua terra, os filhos de Israel. Aleluia. Moisés, porém, responde ao Senhor dizendo: eis que os filhos de Israel não têm me ouvido, pois me ouvirá Faraó, e eu não sei falar bem. Aleluia. Tá até cansativo falar, né, irmão? Quantas e quantas desculpas nós vamos dar para Deus para não cumprir com o nosso chamado? Aleluia. Mesmo quando parecer que você perdeu a sua credibilidade diante do povo, mesmo quando você pensar que o povo não vai te ouvir, que o povo não vai te escutar, e se o povo não escuta, que dirá o reino espiritual me escutará. Aleluia. Eu me lembro de um homem chamado Gideão, que diz: eu sou o menor da casa de meu pai. Eu sou o menor da tribo de Manassés. E eu vejo Deus falando para o menor: eu sou contigo, varão valoroso. Aleluia. Eu vejo um homem, Josué, e depois que o servo do Senhor Moisés morre, Deus o encontra e diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo.
Você não perdeu a sua credibilidade no céu. As pessoas podem pensar que a sua credibilidade está perdida na terra, mas o Senhor está dizendo que ela não foi perdida no céu. O reino espiritual tem que te ouvir quando você declarar a palavra. O reino e o mundo espiritual tem que te obedecer, porque você tem testemunho, Moisés. E o povo e Faraó te ouvirão. Aleluia. Não obstante, aí o Senhor só falou assim para ele. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão e lhes deu o mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Acabou a conversa. Deus não ficou falando mais. Deus não precisa ficar repetindo que Ele é com você, que Ele vai com você, que Ele vai te fortalecer, que Ele vai te dar palavras. Não, Ele te deu uma missão. Não obstante, a Bíblia diz, falou o Senhor a Moisés. Ele deu o mandamento para que eles fossem e falassem ao rei do Egito: deixai ir o meu povo, para que me adorem, para que celebrem o meu nome. Deus não ficou mais dizendo: eu sou contigo, Moisés. Deus não precisa falar hoje. Ele fala. Mas eu quero que você entenda. Às vezes Deus fala e fala de novo. E você busca confirmação. Ele já falou, está confirmado. Ele já decretou, está decretado. Ele não precisa ficar repetindo, porque ele não é fraco. Ele tem autoridade para cumprir com aquilo que ele diz o Senhor. Aleluia. Agora, o Senhor diz novamente a Moisés: eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Tudo, sem remover uma palavra, Moisés. Respondeu Moisés na presença do Senhor: o quê? O que Moisés falou de novo? Qual foi a resposta de Moisés para o chamado de Deus de novo? Eu não sei falar. Eu acho que essa pregação mais repetitiva da minha história. Nunca alguém na história repetiu a mesma ladainha, a mesma conversa sem fundamento. Eu não sei falar, Senhor. E quem diz que é você que fala, meu filho? E quem diz que é você quem faz, meu filho? Só faz o que eu mando. Aleluia. Aqui eu termino a minha ministração dizendo o seguinte para você. Não é doutrina o que eu vou dizer. Porque um texto não pode ser concluído sem o seu contexto. Mas existem algumas pessoas que Deus não abre mão. Eu vou repetir. Existem algumas pessoas que Deus não abre mão. Você pode tentar se esquivar do jeito que você quiser. Ele não abre mão de você e do seu chamado. Essa é a conclusão que Deus me deu. As pessoas, elas têm um costume de dizer: se Deus me chamar e eu não quiser, Ele levanta outro. Até é verdade. Mas não quando Ele escolhe a dedo. Mas não quando Ele investe. Existem de fato algumas pessoas que, se não for, Deus vai levantar outros. Mas me prova aqui na história de Moisés, se Deus, no decorrer da sua vida, levantou outro para cumprir o chamado de Moisés.
Deus escolheu Moisés, Moisés está escolhido, e querendo Moisés ou não, Moisés vai ter que ir. É assim a nossa vida. É assim a nossa história. Você nunca mais vai se esquecer disso e nunca mais vai dar desculpas para Deus, assim eu espero. Nunca mais. Hoje ficou marcado na sua vida. Eu vou declarar uma palavra de Deus sobre a sua vida agora. Você nunca mais vai se esquecer dessa palavra que eu preguei hoje. É você, não é o teu irmão. Pode ser até você e o seu irmão. Mas não é só o seu irmão, é você e o seu irmão. É você, Moisés, mas também é Arão. Não é apenas Arão, é Moisés e Arão. Nunca mais se esqueça disso. Existem algumas pessoas das quais Deus não abre mão. E eu estou olhando para algumas delas nesta noite. Pare de dar desculpas e cumpra o teu chamado. Assim diz o Senhor. Deus te abençoe.